Epístola de São Paulo a Timóteo. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o Evangelho da graça, o bom combate, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e os matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado aquele que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz de ignorante, temente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento lhe dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2 de 1 Timóteo. Admoesta, depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprende em silêncio em toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine,
nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salva-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Capítulo 3, 1 Timóteo. Esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para os que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo e recebido acima da glória. A apostasia dos últimos tempos, capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as, ninguém despreze a tua mocidade. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exorta, ensina, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás também a ti, mesmo como aos que te ouvem. Acerca dos velhos e viúvas, capítulo 5 de 1 Timóteo, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, quem aqui é verdadeiramente viúva, desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo esta morta, manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, nunca seja inscrita viúva, com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ansiosa de casa em casa, e não só ociosa, mas também parolheiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicar a honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Os deveres dos servos, capítulo 6 de 1 Timóteo. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. E os que têm senhores crentes não despreze por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Exortações e conselhos gerais, conclusões. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas,
porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nós cobrimos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifiquem, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que faça bem, enriqueça em boas obras, reparta de boa mente, e sejam comunicáveis, que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Segunda Epístola de São Paulo, apóstolo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1. Pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios,
por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das santas palavras que de mim tenho ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabe isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos, e se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Capítulo 3 de 2 a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarento, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobedientes, rapazes e amães, ingratos e profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto os seus desvarios, como também o foi naqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e quem desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofres aflições, faz a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial,
a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo e Púnes e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Epístola de São Paulo, apóstolo a Tito. Capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser causador de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ante o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessa que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para... Continuação do capítulo 2 de a Epístola de São Paulo a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestre dos bens, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos, a que sejam moderados, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Da doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento na doutrina de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens,
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Capítulo 3. A tipo. Admoesta-os que se sujeite aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, e deleite, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. Os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúda um de todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Epístola Universal do Apóstolo São Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, o homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra de vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é este: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Capítulo 2 da São Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestido precioso, e entrar também algum pobre com só de vestido, e atentares para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste a distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro no reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura são vós, não vos oprime os ricos, não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam deles o bom nome, que sob vós foi invocado? Todavia, se cumprires, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, mas se fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometerás adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. A fé sem as obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, que eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que é um só Deus?
faz bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Capítulo 3 de São Tiago. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nós obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, que sendo tão grande e levada de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede benção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce, água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte d'água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas boas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Devemos resistir às paixões. Capítulo 4 de São Tiago. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçai e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastado em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? Ante a maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém a graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmão, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devia dizer: se o Senhor quiser, se viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer bem e o não faz, comete pecado. Capítulo 5 de São Tiago. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que é o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e por vós foi diminuído. Clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vós deleitaste, cevaste os vossos corações como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso, piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de vós
Se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro. Capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de nosso Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, a mais no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriam e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando a que tempo, o que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, ao quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vós foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. E se invocais, ó Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julgando segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes outros tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando vossas almas na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptibilidade,
pela palavra de Deus que vive, que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva, secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Capítulo 2, São Pedro. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, que nele crê não será confundido. Assim para vós o que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é o Rei como superior, que é os governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeie a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, para que nós, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque és como ovelha desgarrada, mas agora tende voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Os deveres das mulheres, maridos e cristãos. Capítulo 3, São Pedro. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem a palavra,
pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite dela não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestido. Mas o homem encoberto no coração, do incorruptível traje, de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a benção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano.